Bom dia. Mandar aqui a live para algumas pessoas. Quem puder ajudar nisso também, mandar por inbox aí, vai ser maravilhoso. Oi, pessoal. Tem como alguém me dizer se vocês estão ouvindo um barulho chato de fundo aqui? Porque hoje é dia de churrasco e o pessoal tá colocando água na piscina aqui do lado. Então pode ser que fique um ruído chato até eles terminarem esse trabalho. Vocês estão conseguindo me ouvir? Que eu tô tentando testar também um microfone novo. Quero ver se tá dando certo, se alguém puder me responder. Não tá atrapalhando, né, o barulho? Beleza. Isso, parece um ventilador, exatamente. Tá, então tá bom. É que pra mim tá irritando um pouco. Mas paciência, né? Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a nossa live é novamente sobre hormonoterapia. Só que agora a gente vai saber um pouquinho sobre a vivência de um homem trans que já está hormonizando há um tempo. A primeira live que a gente fez sobre hormonoterapia foi com uma endócrino, a Ana. Quem quiser assistir tá na nossa bio. E a endócrino Ana é a endócrino minha e do Léo, que é quem eu vou trazer hoje para conversar, né, com vocês. Então vou estar chamando ele aqui. Oi! Oi, Não tô te deixa eu ouvindo. só arrumar aqui. Não tá? Será que... Peraí. Agora tá? Não? Deixa, Não. peraí. Tá bem baixo. Agora eu tô te ouvindo, mas tá baixo. E agora, melhorou? Melhorou? Aham. Eu vou tirar isso aqui, depois eu testo. Tá tranquilo? Você consegue me ouvir? Também tá um barulho chato, tipo Tô. de ventilador? Não, tá tranquilo. Só que eu tô ouvindo só de um lado do fone aqui. Eu não sei se deu ruim. Mas O enfim. seu é Bluetooth? É, Será que tá descarregado? não, tá com 100%. Mas eu tô ouvindo do lado direito, então tá Tá tranquilo. bom. Então vamos. Ó, se você quiser chamar mais alguém, é só mandar pelo aviãozinho aqui embaixo. Tá, então é porque eu acho que aqui tá barulho mesmo, pra mim tá ruim por conta desse barulho aqui. Ah, Mas beleza. seja bem-vindo. E aí, como é que tá? Muito Obrigado. ansioso? Um pouquinho, mas tô bem, tô medicado. Isso é Mas importante, né? obrigado pelo convite. Vai ser ótimo. Gente, era para eu ter trazido o Léo já há muito tempo, até antes de fazer a live com a Ana, né? Só que por contratempos, né? Correria e tal, agora a gente tá aqui. E aí, Léo, eu queria primeiro que você se apresentasse um pouquinho, né? Fala o seu nome, fala alguma coisa que você acha importante, sei lá, da sua profissão, da sua vida pessoal, da... Vamos lá. Bom, meu nome é Leonardo, mas pode chamar de Léo, né? Todo mundo me conhece por Léo, até eu, quando me chamo de Leonardo, eu não entendo que sou eu. Mas, cara, comecei minha transição tem mais ou menos 2 anos, eu acho que completei 2 anos em... A transição não, né? Terapia hormonal. Eu comecei a transição um pouco antes da terapia hormonal, então tem mais ou menos 2 anos. E é isso, assim, não tem muito o que falar, não, da minha vida. Eu sou estudante de publicidade. E tô aí pra experimentar coisas novas, novas vivências. Estou aqui também para compartilhar um pouquinho da minha história com quem se interessar. Deixa agora, eu não tô te ouvindo. Eu não tô te ouvindo, amigo. Sinto muito. Pronto. E agora, voltou? Agora foi, aham. Tá. É porque eu tinha tentado colocar o fone e deu ruim. É, então, voltando, né? Eu tava falando pra você que você já tá cheio de fã aqui, galera falando que é seu fã número um, que você é super amado, já tô muito feliz de começar a live assim. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho quando É, você muito bom. disse
que começou a transição antes da hormonoterapia. O que você quer dizer com isso? Como é que foi esse seu processo? Bom, eu me entendi trans mais ou menos uns 5 meses assim antes de decidir fazer a terapia hormonal. Então, não me entendi. Acho que no fundo eu sempre soube, né? Só que eu decidi que era isso realmente que eu queria fazer da minha vida, mais ou menos uns 4, 5 meses antes. Foi quando eu falei, não, eu quero, eu sou o Léo e é isso. É isso que eu quero pra minha vida. Uhum. E como é que você chegou nessa conclusão, assim, em termos internos? Como que você se entendeu? Como que você descobriu que era ser uma pessoa trans, entende? Você começou também pela descoberta da Uhum. orientação sexual ou você começou por gênero antes? Não, foi muito pela minha orientação sexual, assim, desde criança eu sempre soube que assim, desculpa a expressão, mas eu gostava de mulher, assim, desde criança. Eu era criança e eu ficava pensando assim, meu Deus, e agora? Eu não quero ser assim e tal, porque é muita homofobia internalizada, né, desde sempre. Mas aí eu comecei aos poucos a assumir a minha identidade, assim, até então eu me assumi como uma mulher lésbica e depois me senti confortável, aí fui me sentindo cada vez mais confortável na minha própria pele, aí cortei o cabelo, aí comecei a usar roupas assim que eu me identificava mais e foi uma escadinha assim, né? Aí depois disso comecei a pesquisar mais sobre o assunto e já vinha assim na minha cabeça, será que eu quero transicionar? Será que não? Será que realmente eu só gosto desse estilo de roupa? Ou será que realmente eu quero usar esse tipo de roupa porque, né, eu me entendo como um homem, eu me identifico como um homem, e aí foi um percurso, assim, demorou um pouco, é lento, mas até que eu realmente comecei a me aprofundar nesses assuntos, pesquisar e me entender melhor também, eu acho que foi muito de olhar para dentro de mim, sabe? E aí, depois de todo esse percurso, falei, não, então, na verdade, eu não sou uma mulher lésbica. Eu realmente sou um homem e eu vou ser um homem, sou assim e vou transicionar e é isso que eu quero pra minha vida. Então, você diria que seu processo de transição já começou antes? Já. Porque, tipo, Já é porque. porque. Pode Vai. falar. Não, é Não, pode porque falar. eu tenho essa percepção, assim, que o marco de sair do armário como uma pessoa trans é diferente do marco de sair do armário como uma pessoa bissexual, lésbica, enfim. Só que, ao mesmo Sim. tempo, eu vejo saída do armário como lésbica já parte do processo da transição também do sair do armário como trans, sabe? Só que eu acho que a gente só Uhum. entende isso muito depois, né? Eu acho que eu falo assim que eu tive que sair do armário 2 vezes, né? Porque você tem que sair do armário como quando você se assume como lésbica, então você tem tudo aquilo que você vai enfrentar perante a sociedade como uma mulher lésbica, e depois você tem que sair do armário de novo como um homem trans e como um homem, e aí você vai ter que enfrentar a sociedade também, porque tem gente que enxerga de formas completamente diferentes, né? Às vezes uma forma muito preconceituosa, então, mas e realmente parte da orientação sexual, pelo menos pra mim, na minha experiência, foi isso, assim. Na minha Precisou também. desse start. Sim. E aí, aproveitando, eu sei que hoje a gente já fala sobre hormonoterapia, mas aí a Luísa já até fez uma pergunta que você estava falando da questão de preconceito e tudo, e ela perguntou em que espaços sociais a transfobia está mais presente para vocês? Putz, eu acho que depende muito assim da vivência de cada um, sabe? Na minha, eu tenho aquilo que chamam de passabilidade, assim, então eu tenho um pouco mais de passabilidade, então quando não sabem que eu sou trans, é normal, assim, né? Normal, mas nunca ouvi nenhum absurdo, assim, porque ninguém aprofunda em nada, porque não me leem como um homem trans, né? Mas a partir do momento que sabem que eu sou, aí o negócio fica mais, é, principalmente assim, na vida social mesmo, sabe? Sempre tem uma perguntinha indiscreta, alguma coisinha assim, eu já sei até pela linguagem corporal, acho que eu já até comentei isso com você antes, né? Pela linguagem corporal da pessoa, ela já começa a falar mais baixo, se aproximar, eu já fico esperando a bomba, eu já sei que vão perguntar alguma coisa, eu vou falar, vai fazer cirurgia, já fez?
Ah, mas como é que é? Ah, não sei o quê, porque as pessoas acham que só assim, só é válido se você for operado. Tem muito isso, assim. Então eu acho que é mais assim, nos círculos sociais, a partir do momento que começam a me ler como um homem trans. Aí o preconceito, às vezes até de forma velada, mas é quando eu começo a enxergar, sabe? Uhum. Eu, no meu caso, como ainda não tenho tanta essa passabilidade, eu acho que eu sofri mais transfobia com a família, mas por falta de conhecimento. Uhum, Então, como a família não tinha muito conhecimento, eu já estava estudando há um tempo, já estava atendendo pacientes trans também. É, é como se eu tivesse uma linguagem diferente dessa família. Então, estava até trabalhando isso na minha terapia esses dias, assim, como transmitir a minha forma de pensar para essa família começar a pensar partindo do lugar que eu tô. E aí, o uhum, meu terapeuta chegou e falou para mim assim: você tem que sentar e explicar algumas coisas básicas até. Então, o que acontece comigo, que eu acho que eu tenho esse perfil professoril, de querer ensinar, de acolher, do psicólogo, eu acho que me coloca numa posição diferente do saber, sabe, do conhecimento. Então as pessoas uhum, vêm me perguntar com maior liberdade, elas tendem a, olha, desculpa se eu tivesse no preconceituoso, mas eu não entendo, eu quero entender. Então eu nesse lugar do ensinar não me gera muito sentimento de preconceito. Me gera mais uma ignorância. Acho que a galera vem ignorante para eu ensinar. Então não me me deixa muito assim desconfortável. Agora, não ter a passabilidade, o que gera maior disforia e desconforto para mim é estar tá no ambiente que, sei lá, você é atendido por um garçom, uma garçonete, e aí quando eu falo, a voz mais fina, aí vai lá e fala, ai senhora, e você fica aí, né? E aí como é que você vai explicar? Você vai ser atendido só naquele momento. Ah, tem como chamar pelo pronome masculino? Às vezes você não tá muito afim, né? E outra coisa sim. que acontece comigo são os olhares, que é isso que você falou da linguagem não verbal. Uma vez eu estava indo para o shopping, então cabelo curto, máscara, roupa mais larga, nanã. De princípio a pessoa olha e fica meio assim. Eu vi homens cis, provavelmente, olhando para os meus peitos para ver se eles estavam ali. E aí naquele momento eu falo, nossa, que saco, sabe? Tipo assim, tem que ter um peito para ler como mulher ou como homem, né? Então, para mim, É, socialmente é isso. isso é muito bizarro, né? De como as pessoas colocam uma característica física só para definir toda uma identidade de uma pessoa. E isso eu acho absurdo, assim. Você falou um pouco disso, eu lembrei, assim, antes da hormonização, eu já passei por alguns momentos, assim, mesmo com binder ainda ficava marcando. Então, já teve uma vez que eu tava eu nem lembro o que que era uma festa, assim, de carnaval. E aí tinha uma criança, e aí ela começou a apontar pra mim, e aí olhou pra Luíse, né, que é minha namorada, e falou: é ele ou é ela? Mas o que que é? E aí todo lugar que eu ia, essa criança ia e ficava apontando, falando: mas é o que? É ele ou é ela? O que que é isso? E perguntando pros adultos, assim, foi uma coisa extremamente constrangedora pra mim. Eu fiquei bem mal na época com isso, e fiquei sentindo que eu não pertencia a lugar nenhum, sabe? E eu percebia muito isso, assim, a partir do momento que eu começava a falar, que a minha voz entrava no ambiente, mudava o pronome, assim, automaticamente, é uma coisa meio bizarra, sabe? É muito E bizarro. até hoje, eu acabei de lembrar também, após mesmo, assim, as mudanças físicas, às vezes quando eu comento que eu sou trans, as pessoas falam: nossa, nem parece. Nossa, nunca ia imaginar. Nossa, mas, Ai, gente. nossa, nunca. Aí tem isso também. Esse comentário é bem recorrente, né? E aí eu queria então que você explicasse em que momento a terapia hormonal chegou até você e com qual necessidade, sabe? Existia Uhum. também uma necessidade social para ter essa passabilidade ou era só mais uma questão de identificação mesmo, pessoal? Bom, a questão da terapia hormonal, eu sabia zero, assim. Que isso pra mim no início nunca tinha sido nenhuma opção. Eu tinha muito medo, assim, de como a minha família também, eles iam reagir, e a sociedade também, como eu ia ser recebido. Então, eu pesquisei muito, eu conversei muito com a Luíse, né, que como eu falei antes é minha namorada, e ela já entendia muito desse assunto, saúde. Valeu. Ela já entendia muito desse assunto, ela estava fazendo uma pesquisa, que você até postou nos stories ontem, né? Tô lendo. Então, pois eu comecei a conversar muito com ela sobre isso. E isso foi abrindo os meus olhos. E aí,
Mas uma coisa que eu notei, eu tive muita dificuldade, pelo menos na época, foi de achar na internet mesmo, sabe? Profissionais que atendessem nesse segmento, assim. Você não acha muito especificando. E eu não queria procurar no Google endocrinologista e ir em qualquer endócrino e acabar passando por algum desconforto, sabe? Então eu estava muito receoso com relação a isso. E eu não encontrei. Pelo menos na época eu joguei assim no Google e eu não achei nada que especificasse que era um endócrino que entendesse de terapia hormonal. Eu só fui encontrar um endócrino mesmo quando eu fui no cirurgião plástico para já saber informações sobre a mastectomia. Aí ele falou, não, eu te indico um. Foi assim, porque antes eu não tinha encontrado. Uhum. Nossa, curioso, né? Você já abriu Pois os é. caminhos para mim, né? Você me indicou a sua. Então, como Sim, é importante essa representatividade, conhecer pessoas que já passaram pelo processo, que abrem o caminho, né? Alguém tem que começar a abrir esse caminho, né? E aí colocaram uma é. pergunta aqui sobre qual o maior medo quando decidiram transicionar? Qual foi o seu maior medo? Cara, primeiro de todos foi assim, ai, eu falava muito, mas será que eu quero isso mesmo? Porque eu não quero me tornar um macho escroto. Eu acho que, cara, esse era o meu maior medo, assim. Porque eu tinha muito medo, assim, na minha cabeça, a partir do momento que eu começasse, as características físicas começassem a aparecer, eu tinha medo de perder a minha essência, sabe? Era um medo, assim, de me olhar no espelho e virar, sei lá, um cara cheio de preconceitos e tal. Eu acho que isso é um medo que muitos têm, na verdade, de se tornarem um macho escroto, assim. Mas era muito isso. E também o medo da sociedade, de como eu ia ser enxergado, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que até hoje eu tenho um pouco de medo, assim. É, de de me encontrar às vezes com pessoas que me conheceram antes da transição e sofrer algum tipo de preconceito, algum constrangimento. Isso era um medo muito grande que eu tinha, de como as pessoas iam me ler, como eu ia ser enxergado depois da transição. Mas tem melhorado, assim, sabe? A questão das características, eu entendi com muita terapia que eu não ia mudar quem eu era, minha essência não ia se perder, eu vou continuar sendo a mesma pessoa, só que mais feliz, né, num corpo que eu gosto. E a questão da sociedade, acho que a gente vive num mundo muito preconceituoso ainda, mas se você estiver bem, feliz consigo mesmo, eu acho que você encontra força, sabe, para lutar por quem você é. Ai, tão lindo isso, né? Eu ontem estava gravando um vídeo sobre o relato de uma mulher trans que eu vou estar postando semana que vem. E aí uma das coisas que eu falei é que eu acho meio paradoxal, né? Você tem que passar pelo desconforto para chegar num lugar que é mais confortável. E aí quando você chega nesse lugar de empoderamento, você consegue lidar com o que vem. Mas você precisa passar por esse desconforto, né? E para mim, meu maior medo, eu acho que é o que me atravessa muito, é sempre a família, sabe? Eu acho que a minha família sempre me atravessou muito, porque o externo é, eu acho que os lugares que eu frequento, a minha profissão também me protege de certa forma. Não estou numa empresa onde tem pessoas transfóbicas. Eu escolho os pacientes me escolhem para o atendimento. Então, acho que os lugares que eu frequento e a minha vida de forma geral é bem confortável, assim. Mas a família que eu convivo 24 horas, que eu moro junto ainda, era a minha grande problemática para começar a hormonização. E no início eu me Uhum. senti muito preso, porque eu não queria contar para minha mãe, e aí ficava aquela coisa meio escondida de ter que passar o gel sem ela ver, e aquele medo, não sei o quê. Até que um dia ela mesma veio perguntar para mim: Você tá tomando hormônio? Eu, ai, que bom, eu precisava que ela perguntasse, que eu precisava falar, mas eu não queria ter esse primeiro passo. E aí depois que eu falei para ela, eu acho que isso me libertou bastante, assim, de cara, agora é isso, né? Mas eu ainda tô nesse questionamento que a gente estava conversando hoje sobre a Mastec. Então, para Uhum. mim, cirurgia é algo que talvez me mobilize um pouco mais por ser algo grande, né? Por ter todo o histórico de o que é cirurgia para mim. Que eu acho que para você é mais tranquilo, né? É por isso que eu tento muito, assim, igual a gente sempre conversa muito, né? Eu tento muito te dar essa rede de apoio, porque foi uma coisa que eu precisei muito, e eu não tinha ninguém, assim, eu não tinha ninguém que estivesse vivendo a mesma coisa que eu. O que eu passei, o que eu descobri foi sozinho, sabe? Eu aprendi, assim, passei, enfrentei tudo sozinho, então, por isso que eu acho que isso é super importante. Eu também tinha essa questão com a família, sabe? Eu sempre pensava assim, cara, se um dia eu transicionar, vai ser só quando todo mundo da minha família, assim, os mais velhos, já tiverem falecido. Eu tinha muito Cara, isso. eu também, meu Deus, eu pensei a mesma coisa.
Eu ficava, sabe aquela Caitlyn Jenner? Ela começou a transição bem mais velha, né? E eu ficava pensando, eu vou ser que nem ela. Com 60, 70 anos, aí sim eu vou ter coragem. Acho que é muito importante, isso que eu já te falei, né? Se coloque em primeiro lugar, assim. Pense em você nesse momento. Você já passou tantos anos da sua vida tentando se encaixar, pensando nos outros. Então pense em você agora. Por mais que seja difícil, a recompensa uma hora ela vem. Nossa, verdade. E isso é muito real, porque eu demorei 31 anos, cara, é muito tempo, né? Muito Sim, tempo. Mas eu também, porque isso você falou, eu não convivia com pessoas trans, eu não sabia, eu só conhecia o termo pejorativo para as travestis como algo ruim, sabe? Então, foi o que a Ana, a nossa endócrina, perguntou para mim na primeira consulta, mas por que agora? Por que só agora? Eu falei assim, porque eu nem sabia que eu podia, né? Eu nem sabia que eu tinha essa possibilidade. Que eu acho que é o que acontece com as pessoas de 60 anos, que vão lá na sim, frente e falam, nossa, agora eu posso. Mas eu também já tive muito esse pensamento de, ai, espero que minha mãe já tenha falecido para eu poder fazer as cirurgias. Mas, cara, minha mãe é super nova, eu vou ficar aguardando o falecimento de uma pessoa para eu ser quem eu sou. Isso é muito injusto, assim, com o outro e comigo também. Acho que coloca uma carga sim. muito grande do você ter que morrer também para eu ser eu, aí fica meio agressivo, sei lá. É É bizarro. muito, é triste, né? Eu tinha isso também, assim, eu ficava, acho que se um dia eu transicionar vai ser só depois que a minha avó falecer, porque eu tinha muito medo de decepcionar a minha avó. E aí, pô, transicionei, a minha avó, acho que é 100% a pessoa que mais, assim, levou, assim, na maior naturalidade, nunca errou meu pronome, e ela tem 91 anos. Então, a Que gente linda, acaba se gente. surpreendendo às vezes. Maravilhosa. E aí perguntaram aqui, assim, como é que foi para você, então, quando você contou para a família que você estava transicionando, que você ia começar a hormonoterapia, como é que foi para sua família? Para sua avó foi natural, e para sua mãe, para Foi. as pessoas? Cara, assim, eu tenho muita sorte, eu sou muito privilegiado, porque a minha família sempre me. Assim, tudo que eu já passei, eu sempre fui muito bem recebido, muito acolhido pelo meu pai, minha irmã, minha mãe. É, é óbvio que é um susto, assim, né? A minha mãe tomou um susto, mas em momento algum ela se opôs, sabe? Eu via que às vezes ela tava, não entendia direito, tava meio assustada, assim e tal. Porque é muito isso, as pessoas acham que você fala assim, ó, eu vou transicionar, eu sou isso e é isso. E a pessoa acha que vai piscar e você vai mudar de rosto completamente diferente do nada. E Tipo não assim, é, né? vai virar o Hulk, né? Do nada vai. Exatamente. Vai fazer assim, vai estourar a roupa e você vai ficar enorme. E não é. Então eu via muito um pouco disso, assim, mas, assim, ainda bem, eu sou muito privilegiada. A minha família levou muito numa boa, assim. Eu tive uma rede de apoio boa. E aí me explica como é que foi o seu processo, então, com o hormônio específico, assim, você já começou tomando injetável, você teve que mudar de hormônio em algum momento, você está sempre usando o mesmo, e há quanto tempo você já está hormonizando, né? Eu comecei direto com injetável. No início eu fazia a aplicação do injetável mais o bloqueador de progesterona. E aí, depois de um certo tempo, o bloqueador era muito caro, e aí eu conversei com o endócrino e ele falou, não, então a gente vai diminuir o espaço do ciclo para não precisar do bloqueador. E aí, mas assim, sempre tô usando o mesmo, que é o Deposteron. Eu nunca mudei e eu tô há 2 anos e mais 2 anos e 2 meses. Uhum. E aí uma pergunta que a galera me faz muito é, e aí, precisa hormonizar o resto da vida? Como é que é isso? O ideal que sim, né? Se você quiser manter né, algumas características, é bom que continue. Porque quando você. Assim, eu não sou muito conhecedor disso, eu acho que a Ana deve saber muito melhor do que eu, mas quando você para, que cai a taxa hormonal, a tendência é que algumas características, né, como o aumento de pelos pelo corpo e tal, deem uma baixada, né? Tipo, pode cair e tal, mas a questão, assim, de características que você tinha pré-testosterona e pós, como voz e tal. Que eu saiba, continua, não muda, não altera. E aí perguntaram, né? Então, com qual frequência é o injetável? No seu caso, foi semanal, foi mensal? Teve uma época que foi semanal, depois virou mensal? Como é que funciona? Bom, eu comecei um ciclo de 21 em 21 dias, junto com o bloqueador, e aí depois eu baixei para 15 em 15 dias sem o bloqueador, então eu tomo a cada 2 semanas.
E Mas aí, eu acho quem que isso é muito relativo, assim, depende do que o endócrino vai falar, né? É muito questão também das taxas hormonais dos exames da pessoa. e era uma coisa que eu ia te perguntar, assim, a sua taxa, como é que ficou? Sempre ficou dentro da normalidade? Ou teve algum momento que estava muito acima e teve que diminuir a dosagem? Ou estava muito abaixo e teve que Hum. aumentar? Não, a questão da testosterona mesmo nunca, sempre foi bem equilibrado, assim, eu sempre consegui manter bem, ainda bem, porque eu já tenho anemia, então ia ser meio ruim, assim, se eu tivesse que ficar controlando tudo. Mas até então tá bem tranquilo. E aí, então, se é injetável, como é que é essa sua rotina, né? Quem injeta em você? Porque tem uma galera que vai na farmácia e tem gente que pede para algum familiar, para algum amigo. Como é que foi esse seu processo? É, quem aplica em mim desde a primeira dose é a Luísa, minha namorada. Desde sempre. Eu não, no início eu não quis muito ir na farmácia, eu ainda estava meio desconfortável, porque foi pré-Mastec, então eu tava, sabe assim, e também eu comecei a aplicar na semana do lockdown, então nem se eu quisesse eu conseguiria alguém para aplicar para mim, sabe? Tava tudo fechado, até para buscar laudo da psicóloga, é, tudo. Foi assim, foi difícil conseguir as coisas, porque tava tudo fechado em Brasília. Então, desde então, ela que aplica. Eu tenho plano de aprender a auto-aplicar, porque eu acho que é importante, né? Às vezes a gente está assim, em alguma emergência, tá sozinho, então é bom, mas ela que, até então, é ela que aplica em mim. Eu nunca apliquei na farmácia, não. E quais são os lugares do corpo que pode aplicar? Porque eu escuto pessoas, assim, teve esses dias no grupo que eu participo, né? Num grupo trans e terapêutico, né? Esse grupo. E aí, galera falando assim, nossa, dependendo do lugar que você aplica, pode dar, sei lá, paralisia e sei lá, umas coisas assim que todo mundo começou a ficar com muito medo. Tipo, meu Deus, então eu não vou aplicar sozinha, vou aplicar sempre na farmácia. O que você sabe sobre isso? Olha, eu tomo, além do hormônio, eu aplico a B12, né? Que é a citoneurin, que é uma vitamina. Então, eu aplico a cada 3 meses, e antes mesmo da hormonização. Então, essa história de que pode dar paralisia, eu já tinha ouvido falar antes. Falavam, ai, cuidado, se a pessoa tiver a mão pesada, ou aplicar no lugar errado vai afetar seu ciático, e você vai parar de andar, vai sair daqui da farmácia mancando. Então, eu tinha esse pavor, sabe? Foi até uma das razões de eu gostar da luz e aprender a aplicar em mim por isso, porque eu ficava, meu Deus, se errarem pegar no meu ciático, acabou. Mas eu sei que na coxa pode, acho que é lugar onde tem músculo maior, né? É nádega, coxa. Eu já vi gente que aplicou no braço, mas falaram que depois não conseguia nem mexer de dor. Meu Deus. E o meu endócrino na época falou que, assim, eu não sei, tá? Não sou especialista nisso, mas eu falei que eu tava com um pouco de dificuldade, porque eu tava com muita íngua, assim, né? Então não tava entrando direito a agulha. Ele falou que eu poderia aplicar com aquela seringa de insulina, sabe? Agora, onde eu acho que era na coxa, não lembro. Mas que eu saiba são esses lugares. E Se aí, alguém falando souber. É, e aí, falando sobre isso, que eu gosto de trazer as pessoas para a realidade, né? Como é que é para você isso, né? Do ser furado? Tipo, chega uma hora que cansa, que é um saco, ou então as mudanças que você tem te permanecem firme nesse propósito. Porque, querendo ou não, vira uma rotina pro resto da sua vida, como você trouxe, né? E aí, como é que Sim. fica isso? Ah, cara, pra mim é ótimo. Eu odeio, sempre odiei agulha, odiei injeção, mas o dia da testosterona, agora eu tô um pouco mais rebelde, assim, mais esquecido. Mas no início eu contava, assim. Ficava, meu Deus, não chega logo amanhã, quero que chegue logo. Nossa, era com um sorriso no rosto, assim, tomando a agulhada e feliz. Porque você sabe que se você aplicar, você vai ter as mudanças mais rápido. Então, é, putz, pra mim, até hoje, assim, eu controlo certinho, eu não quero perder nada, sabe? Eu Uhum. até falei pra você que se eu pudesse, eu pegava o frascozinho do Deposteron e tomava o resto, assim, passava na cara pra não perder nada. Sim, e é muito engraçado porque quando eu fui na primeira consulta com a Ana, eu tô com androgel primeiro, né? Então ela falou assim: olha, e vocês, que é um saquinho, né? Você abre o saquinho, vocês querem, tipo assim, cada gota do gel. Aí eu ficava, nossa, velho, eu pensando, olha, a ingenuidade. Nossa, galera obsessiva, né? Até agora eu sou essa pessoa, eu fico lá, tipo, meu Deus, querendo cortar e pegar tudo. Você corta, passa, assim, Meu Deus, dá entendo. vontade de passar. É engraçado isso, Sim. né? Sim. E aí, quais são as mudanças, então, que te deixaram felizes? E quais são as mudanças que você falou assim, putz, preferia não ter tido isso. Se eu pudesse abrir mão disso daqui, eu abriria.
A gente sabe que nada é só bom na vida, vem coisas que a gente não gosta. Então, o que que você gosta e o que que você não gosta na hormonoterapia? É, o que eu gosto, putz, tudo assim, né? A redistribuição de gordura corporal, isso era uma coisa que me incomodava muito, porque eu não gostava de ter quadril, nem de ter perna grossa. Já me submeti a inúmeros procedimentos estéticos tentando afinar a parte de baixo, assim, do corpo, sabe? Não gostava, assim, eu não gostava de me olhar no espelho por causa disso, porque eu não queria ter quadril. Então, isso, putz, fiquei muito feliz, crescer aqui no ombro, né? Óbvio que tem que malhar, se não malhar, demora mais um pouco. Então, eu sou meio rebelde, então, é, a questão da voz também foi uma coisa que melhorou muito a minha autoestima, porque como a gente comentou antes, né? Você tá no pré, se abre a boca, o seu pronome muda automaticamente. Então, isso foi uma coisa que foi muito bom, assim, até para minha autoestima. E, assim, acho que é isso, assim, a forma como eu me enxergo, sabe? Ter um pouquinho de barba, um bigodinho, assim, que barbudo, igual as nossas mães acham que vai acontecer, né? Que ela vai piscar, você vai estar barbudo. Não, ainda não, espero que um dia. Se Mas, fosse fácil assim, né? se fosse fácil assim, putz, estava feito já. Mas não é. E do ruim é que com a testosterona vem a calvície, né? E, putz, morro de medo, tô tomando remédio e tal, mas gostaria que tivesse me avisado um pouquinho antes disso, para eu estar melhor preparado, já ter começado a passar o minoxidil antes. Mas só isso mesmo. E aí fala da Barbie, então, né? Porque você, uma vez você me contou, pô, já tô em T há 2 anos e não tem essa barba. A galera acha que é necessariamente com a testosterona que vem a barba, mas não. Não, Quais isso são é os. muito, tipo assim, é muito uma questão biológica da pessoa mesmo, se ela vai ter predisposição a ter barba ou não vai. Tem muito cara cis que também não tem, né? Tem cara que faz hormonização há, sei lá, um ano e já tá barbudão. Eu faço há 2 e tenho um bigodinho só. Acho que isso vai muito do corpo da pessoa mesmo, sabe? Da genética, de todo o seu histórico fisiológico mesmo. Se você vai ter predisposição ou não. Tem gente que tem predisposição a ter muito pelo corporal e tem gente que não, né? Independente de qualquer coisa. Então vai muito disso. Por isso que a gente tem que ter uma expectativa assim, relacionada com quem você é. Você não pode querer. Por isso que é tão ruim se comparar, né? Acho que pô, quando eu comecei a transicionar, eu me comparava muito, assim, querendo atingir aquela imagem Padrão. ideal, E não Não, eu é. queria. Cada. Eu já fiquei me imaginando, velho, quero ser um viking, vou deixar o cabelo crescer, vou raspar do lado, fazer uma trança, vou ter aquela barba. Mas, mano, eu nem sei se eu tenho saco de deixar o cabelo crescer mais. Pois é, eu já tentei e não consegui. Muita preguiça. Então, eu acho que quanto menos, mais você se libertar assim das comparações, mais prazeroso vai ser esse caminho, sabe? Esse percurso para você, porque aí você vai amar as suas mudanças que estão ocorrendo em você e não amar as mudanças que estão acontecendo igual você comparou com fulano, entendeu? Uhum. Eu lembro muito disso que o Otto, né, falou pra mim assim, cara, a primeira dica que eu te dou é não fique só consumindo, tipo, conteúdo na internet de pessoas trans que já transicionaram há muito tempo. Senão você fica Sim, angustiado, procurando um padrão de beleza, um padrão estético, que qualquer pessoa passa por isso, seja cis, seja trans, porque, né, a nossa sociedade está sempre ali bombardeando a gente com o que é belo, e você tem que correr atrás. E eu achava que, eu ficava assim, ah, não, mas eu quero ler as coisas, eu quero saber. Aí eu entendi que o que eu queria saber não era necessariamente ver o outro. Eu gostaria de escutar o relato de outras pessoas, igual a gente está fazendo aqui, mas pessoas reais. Por isso que eu gosto de trazer pessoas que são próximas e que têm uma realidade parecida com a minha, para eu não ficar naquele desespero assim de meu Deus, nunca vou atingir um padrão específico, né? E aí, é. pode falar. Não, mas é porque isso realmente foi uma coisa que eu passei. Como eu não tinha muito conhecimento, as pessoas, assim, os caras que eu achei que eram mais conhecidos na internet eram todos realmente assim, sabe? Mais padrão, já estavam no hormônio há muito tempo, então já tinha muita mudança. E aí eu comecei, consumindo aquele tipo de conteúdo, sabe? Quando eu parei pra ver, assim, eu tava me comparando pra caramba, minha autoestima tava super baixa. É, as mudanças que eu tinha, ao invés de eu, sabe, celebrar as mudanças, eu ficava, mas não tá igual o fulano.
Sendo que fulano tá há 4, 5 anos em testosterona, é uma pessoa completamente diferente de mim, tem um corpo diferente do meu, e, né, então, quando eu percebi isso, eu até cortei um pouco de consumir esse tipo de conteúdo, sabe? Eu dei um follow e até me fechei mais um pouco, porque eu falei, pô, como eu não tenho uma rede de pessoas próximas a mim que vivam a mesma coisa, eu também não vou ficar consumindo um negócio que tá me fazendo mal. Porque tem muito isso. Você para de celebrar suas mudanças. Nasceu um bigodinho, pô, mas não tá igual a barba do fulano. E aí você perdeu aquele time, aquele momento que podia ter sido super massa pra você, sabe? Sim. Cara, e pelos é uma coisa engraçada, né? Eu tenho muita vontade de ter pelos, assim, mas é engraçado que eu tenho vontade de ter pelos pelo corpo. A barba, eu acho que eu ainda tenho medo, na verdade, da minha reação, de me olhar no espelho e falar, caraca, quem é você? Né? E pro outro também. Mas, por exemplo, hoje eu tava, tipo, fui passar desodorante, então desde antes da hormonoterapia eu já não depilava, já, durante a pandemia já não tava mais depilando. E aí tinha umas falhas, por exemplo, nos meus pelos na axila, né? E aí hoje eu Uhum. levantei o braço e falei, caraca, essas falhas já estão sumindo, já tá ficando uma coisa mais uniforme. Aí eu fico, tipo, e é algo pra mim, eu que vou olhar, não vou ficar levantando meu braço e mostrando pra galera, tipo, não faz É, sentido. olha, tô Mas é com isso, né? Uma pelo. mudança significativa. Uhum. Mas é pra mim que é importante. Então é o curtir Sim, você, né? Você se amar ali de uma outra forma, né? é exatamente. E Isso, aí, assim, vamos é entrar na fato. parte. Ó, algumas pessoas tinham feito algumas perguntas sobre a questão hormonal, ou sobre a questão hormonal relacionada às emoções. E aí também fizeram aqui agora, vou colocar aqui. E aí perguntaram: vocês acham que a terapia hormonal mexeu com as emoções de vocês de alguma forma? E aí, antes de você responder, eu vou te falar um relato que me trouxeram, para ver se você passou por isso, ou se você conhece outros homens trans que passaram por isso também. Teve uma seguidora que veio me dizer que namora com um rapaz trans e que quando ele vai aplicar, na época da aplicação, ele tende a ficar muito mais agressivo. E aí são comportamentos que ele geralmente não tem no dia a dia dele. E ela até ficou questionando se era algo só hormonal ou se é algo psicológico também, que é um medo que eu vejo muito dos meus amigos de começar a tomar um hormônio que o pico seja muito grande e ver aquela agressividade do nada e não saber virar o Hulk, digamos assim, né? Como é que foi isso para você? Você Uhum. viu mudança emocional? Ah, eu vi no início, eu vi. É porque é mais ou menos uma puberdade, né? Então, todo aquele turbilhão de sentimento que você tá passando na puberdade, você vai passar de novo. Eu senti um pouco assim, eu não percebia tanto, mas as pessoas que estavam próximas a mim percebiam que eu ficava mais agressivo, mais impaciente. Mas assim, por isso que é tão importante fazer terapia, né, nesse processo, para você entender o que que você está passando, o que você está sentindo, porque é uma coisa completamente nova. Imagina você passar por uma puberdade depois dos 20 anos. Então, eu senti assim muita impaciência. Isso demais, assim. Parecia que ninguém entendia o que eu tava querendo dizer, sabe? Ficava estressado muito fácil, começava a suar, e parecia que eu ia virar o Hulk mesmo, assim. Você sente assim que você vai explodir, mas pelo menos comigo melhorou. Hoje em dia já é bem mais de leve. Eu tenho muita curiosidade em relação a mim, porque desde criança eu sou uma pessoa muito agressiva. Só que eu era uma pessoa agressiva porque eu não falava o que eu pensava, eu não falava o que eu sentia. E eu acho que eu talvez achasse que eu não tinha permissão, porque eu não podia ser eu, né? Então, o quanto essa agressividade também vem do você não poder ser você. Então, eu já sempre, muito antes de pensar em transicionar, eu tinha que trabalhar essa agressividade em terapia, e aí com o tempo fui trabalhando, fui melhorando. Na graduação, eu entrei com 17 anos, também a puberdade, eu ainda era aquela pessoa que dava aquele não, assim, sei lá, alguém pedia para mim, posso usar seu computador? Não, bem grosso, assim, aí depois eu, tá bom, vai lá, usa, porque eu me arrependia depois, né? Então, a minha relação com a minha agressividade sempre existiu. Só que eu acho que com a psicologia, com terapia, que eu faço terapia desde os meus 11 anos de idade, eu fui manejando isso. E aí eu fico curioso se daqui. Travei, voltei, voltei, voltei. É, É, voltou. aí eu fico pensando se em algum momento essa agressividade que eu tinha vai voltar, de que forma vai voltar, ou se eu já tenho uma maturidade para conseguir perceber antes e controlar esse comportamento, sabe? Não sei. Vou esperar, porque também tá muito Olha, cedo para mim.
Mas assim, você mesmo já tá falando que você já entendeu por que que você tinha essa agressividade, né? Você acabou de me explicar o porquê você tinha essa Sim. agressividade. Então, tem muito isso também, né, da maturidade. Eu acho que quando surgir, você vai perceber assim. Às vezes eu ficava, nossa, mas por que que eu tô tão bravo? Não tem motivo assim. Por que que eu tô tão impaciente? Então, eu acho que você consegue se ler assim, ler o que você tá sentindo. E é nisso que também entra a terapia, né? Você começa a entender e tem aquele autoconhecimento, não, eu tô estressado por isso e tal. Mas, por experiência própria, eu acho que é um estresse diferente. É uma agressividade diferente, sabe? Não é muito essa agressividade assim, eu sinto que o mundo não me escuta, eu quero, sabe, mandar todo mundo ir para aquele lugar. É mais de impaciência mesmo, tipo assim, quando você acorda de mau humor, você fica parecendo um Uhum. velho rabugento. Pelo menos comigo era assim, sabe? Ficava meio rabugento, assim, não quero e tal. Então, eu acho que é um pouco diferente, sabe? Mas eu acho que Uhum. é super possível você entender e trabalhar isso. Eu trabalhava muito isso na terapia e melhorou. Uhum. E eu queria falar também sobre menstruação, que eu vejo que é uma coisa que é meio tabu entre os homens trans, assim, né? Falar de Sim. menstruação, da necessidade de ir no gineco e tudo mais. Mas por que que eu queria trazer isso? Porque a Ana me falou, olha, geralmente o androgel, a testosterona em gel, não tende a parar e cessar. Mas como eu tenho ovário policístico, antes de eu iniciar a hormonoterapia, eu já estava 2 meses sem menstruar. Aí eu já tô há um mês, aí eu fiquei, massa, 3 meses já sem menstruar. Aí eu fiz o podcast, no dia seguinte eu menstruei. Cara, como me deu Uhum. uma raiva. Eu fiquei tipo assim, porque eu não tinha disforia, pra mim eu achava que eu não tinha, do tipo, beleza, é o meu corpo, é natural, todo mês vai ter que vir, vou ter que lidar com isso. Só que sempre foi tranquilo, porque às vezes eu ficava meses sem menstruar. Quando eu menstruava, eu Uhum. ficava tipo só 3 dias menstruando, nunca tive muita cólica, não tinha muita aquela coisa. Só que o que eu reparei? A mudança de humor, cara, o hormônio faz muita diferença. Então, eu comecei a ficar mais depressivo, eu comecei a ficar mais reflexivo, mais introspectivo, eu fiquei, tipo, mais carente, né? Que eu acho que vem bem do hormônio feminino, assim. E aí eu fiquei, tipo, caraca, Uhum. velho, se eu pudesse acessar isso, pra mim vai ser tão bom, sabe? E aí, como é que é isso Sim. pra você? Olha, eu não menstruo desde a primeira dose. Assim, eu apliquei a primeira vez, nunca mais. Pra mim foi ótimo, porque eu sempre tive muita disforia com isso. Eu nem entendia que era disforia, mas eu descia, eu ficava mal, eu me sentia esquisito, sabe? Eu não sentia que era eu, tinha uma crise de identidade, desde a primeira vez. Menstruei com 11 anos, desde os 11 anos, todo mês eu tinha uma crise de identidade diferente, porque eu ficava muito mal, sabe? Eu sentia que aquilo ali não me pertencia. Então, eu morro de medo disso acontecer. Teve um mês aí que eu esqueci de aplicar, assim, fiquei enrolando, sabe? Esquecendo, atrasei. E o meu Deus, vai descer. Não sabia nem como eu ia ficar, sabe? Mas não desceu, ainda bem. Mas é muito ruim. Eu já vi gente que depois de 5 anos em testosterona sente cólica. Eu nem sabia que isso poderia acontecer, mas pode, ou pode descer, ter escape. Eu acho que isso muito vai muito das taxas, né? Hormonais. Uhum. Pois é, eu cheguei a sentir cólica, mas eu achei que não ia descer. Aí demorou tipo 1, 2 semanas, aí acabou descendo. E aí foi muito, é muito louco porque eu acho que, acho não, né? Como a menstruação é muito ligada ao feminino, questões psicológicas desse feminino, por exemplo, da maternagem, do casamento, dos padrões que esperam desse feminino com 30 anos de idade, que eu acho que a minha idade pesa também, quando eu menstruei, voltaram, sabe? Algumas questões voltaram para eu ficar pensando assim, cara, o que eu quero da minha vida? Aí você começa a viajar, sendo que no dia anterior eu tinha tido, eu tava com pessoas que eu gostava, eu tinha tido um rolê super livre, leve, do jeito que eu sou, eu tava muito eu vesti o que eu queria, tava falando o que eu queria, não tinha vergonha, que antigamente eu ficava, sei lá, a gente fez uma roda, cada um ia contar uma história da vida, história de terror, qualquer história engraçada. Antigamente eu iria fugir desse momento. Eu falo assim, não, não posso estar aqui, eu não tem nada a ver, não vou agregar. E, velho, foda-se, simplesmente fui lá, falei o que eu queria. Você tem mais confiança, né? Então, acho que o que mudou para mim Sim. em termos emocionais foi a confiança. Mas os hormônios, de fato, o orgânico, né? O químico, desorganiza também o psicológico. É tudo muito, muito junto e interligado, assim. Percebi isso. Mas eu concordo plenamente com isso. Às vezes, quando eu tô já assim, eu sinto que já deu uma baixada, né? Já tá perto de aplicar de novo, eu já fico mais, às vezes, querendo chorar, assim, fico mais
triste e tal. Mas realmente isso de ter que sentir todas essas coisas causadas pelo hormônio, eu entendo que deva gerar muita disforia, né? E, cara, quando você sentir isso, respira, conta até 10, no dia seguinte vai passar, você já vai ter voltado ao normal. E não Maravilhoso. deixe esse medo aí te levar, porque passa. Aham. E aí, me conta, eu sei que você fez uma pesquisa, né, sobre a disponibilidade da testosterona de forma gratuita, né? Como é que fica isso? Porque você falou que sempre usou Deposteron, e pelo que eu entendo, é um hormônio até bem acessível financeiramente, mas tem outros que são, tipo assim, sei lá, muito caros. E aí, existe uma possibilidade da galera conseguir esses hormônios de forma gratuita? Em ambulatório, será que eles dão? Eu não sei muito, como eu te falei, eu não tenho muito assim profundidade nesse assunto, mas eu sei que tem o ambulatório trans que você pode conseguir o hormônio por lá, inclusive tratamento psicológico, psiquiátrico, endocrinológico, até mesmo entrar na fila para fazer a mastectomia pelo SUS. É, assim, até aquele grupo que a gente participava, muitos ali fazem a harmonização pelo SUS, assim, pelo ambulatório trans. Eu só não sei ao certo como é, assim, como é a questão burocrática para você entrar na fila, para você conseguir o atendimento, quanto tempo que leva. Isso eu realmente não sei. Eu lembro que eu conheci um menino um pouco antes de eu começar a minha harmonização, ele estava na fila do ambulatório, ele ainda não tinha sido chamado. Ele até falou: "Ah, tá demorando muito. Eu tô querendo já comprar minoxidil para ver se pelo menos começa a nascer barba e tal, porque eu tô muito disfórico." Então eu acho que não é muito rápido, assim. Eu não sei realmente quanto tempo que é, mas eu sei que eles fornecem. Uhum. Porque aí vem aquela questão da dificuldade, né? É muita demanda, é uma sobrecarga no serviço, né, de saúde, no serviço público e pouco investimento também do nosso governo, enfim. Aí é complicado Isso. para quem de fato não tem condições financeiras. Mas eu falo isso também porque antes de eu começar a hormonoterapia, eu pensei muito nisso, do tipo, primeiro é uma rotina que você precisa mudar e prestar mais atenção no seu corpo, né, nos seus hábitos alimentares, atividade física, tudo isso que teoricamente a gente deveria fazer a vida inteira, mas acho que fica mais presente isso por conta de pensar na saúde, que já traz um gasto, né? Então não é só a testosterona, então é todos os profissionais que você vai ter que ser atendido, papapá. E aí eu fico assim, quem não tem dinheiro, de fato, às vezes acaba fazendo errado, né? Faz por uma via que sem acompanhamento, né? E aí, É, voltando. Pode falar. não, porque tem muita gente que realmente às vezes não tem acesso, né, ao tratamento médico, né, feito assim corretamente e passa mesmo a utilizar hormônio comprado assim no mercado externo, né? Ali. Então, isso é uma coisa que tem que vigiar um pouco. Eu acho que a Ana até falou, né, na live de vocês, que tem gente que usa o hormônio para cavalo e tal, e às vezes a pessoa tá ali injetando, não tá mudando no corpo dela, porque o seu corpo vai metabolizar de uma forma diferente da do cavalo, né? E vai estar sobrecarregando seu fígado, e então por isso que às vezes é melhor ter um pouco de paciência e esperar para você poder fazer direitinho, para você colher mesmo assim as mudanças que você quer, né? E não ter o risco de ter algum problema posteriormente, de ficar doente depois. Uhum. E já que a gente está falando de profissional da saúde, né? Fizeram uma pergunta do que a gente estava falando lá de menstruação, né? E perguntaram, depois de começar o tratamento hormonal, como está sendo as idas ao gineco? Que é uma grande questão que eu acho que tem que ser trazida, né? No meu caso, eu fui antes, então eu não fui de novo, porque só faz um mês que eu comecei o tratamento hormonal. Só que antes de eu começar o tratamento hormonal, eu já tinha uma gineco que eu gostava e que eu me sentia aceito no quesito da orientação sexual, porque até então eu ainda não tinha falado para ela que eu era trans. Então eu ainda não tive a oportunidade de encontrá-la de novo e falar que eu sou trans para ver como que eu vou ser aceito ali. Mas eu cheguei a tentar mudar de profissionais porque ela não atende mais meu plano, então acho que vou ter que ir particular mesmo. É outra coisa que eu venho percebendo. A maioria dos profissionais que atendem a gente com qualidade, de fato, é particular, então tem que ter uma grana para gastar. E Sim. aí eu fui em outros que eu falei que eu era trans e não vi um acolhimento, a pessoa não entendeu o que eu estava querendo dizer e ficava me chamando no pronome feminino. Eu falei, cara, eu não quero ficar aqui. Então, eu acho que muitos homens trans acabam nem indo fazer atendimento para não passar por esse desgaste e principalmente quem tem passabilidade, né? É um cara lá, barbado, sem peito, na recepção, todo mundo olhando estranho.
E eu já ouvi relatos de paciente do médico, tipo assim, da galera ficar comentando por que um homem tá aqui e as mulheres que estão esperando para ser atendidas também ficarem desconfortáveis por ter um homem na sala de espera. Você já passou por isso ou não? Para você é tranquilo? Não, eu vou te falar que eu também não fui. A última vez Olha que eu aí. fui foi em 2019, justamente por isso, porque eu não sei como eu vou me sentir, sabe? Eu tenho medo de passar por algum constrangimento, algum desconforto sabe, pegar trauma. Então eu tô evitando a todo custo ir, porque a minha gineco da época se mudou, acho que ela nem tá mais morando no Brasil, então eu não consegui contato. E até agora eu não achei, assim, sabe? Não Uhum. sei, tô esperando, mas realmente tem esse medo é muito grande, assim, de você passar por algum constrangimento, sabe? Eu passei no hospital, pô. Eu tinha um cadastro antigo, com meu nome antigo, fui lá, pedi para trocarem, que eu tinha retificado, aí passei mal, fui para emergência, aí o cara lá da recepção do hospital ficou, mas não sei o que, tem que avisar antes. Eu falei, não, mas eu avisei antes. E aí me chamaram pelo meu nome antigo, eu falei, não, por esse nome eu não vou. Você vai lá trocar e você vai me chamar pelo meu nome novo. Porque, pô, mas ainda assim passei o constrangimento, né? Tava na emergência lotada e fizeram eu levantar para ir lá explicar. Então, eu até hoje não Nossa. fui e não sei como vai ser quando eu for. Então eu vou desbravar isso por você. Eu vou nessa gineco primeiro, que eu já conheço. Vou ver a reação dela e se for boa, a gente vai até junto, assim. Porque É, eu não, mesmo com constrangimento, eu iria. Porque aí tem uma questão minha de ser não mono, ter uma relação sexual ativa com mais de uma pessoa. Então, eu acho de uma responsabilidade muito grande de ter que estar fazendo esse acompanhamento mesmo. Então, eu não me sentiria à vontade pelos meus afetos de simplesmente largar, sabe? E eu acho que uma hum, estratégia possível é você ir com a sua parceira tipo assim, para ela meio que ser um escudo de você tá indo acompanhá-la, né? Eu acho que muitos homens trans acabam usando as suas parceiras para não, tô aqui acompanhando, mas eu vou ser atendido. Só que o ideal para mim é ter uma profissional que trabalhe com esse nicho e que respeite desde a recepção. Mas vamos ver, eu quero ver se essa profissional vai ser essa profissional, se não for, eu vou continuar procurando. aí você me Mas já avisa. sofri homofobia também, tipo, de falar para uma gineca, não, eu fico com mulheres, não sei o quê, eu tenho determinado tipo de comportamento. Ela se você não parar com isso, nunca vai parar, entendeu? Tipo assim, querendo dizer que o fato de eu transar com mulheres estava gerando desconfortos físicos, sei lá. E aí eu fiquei, Uhum. não é um lugar que eu quero voltar. Então, eu acho que eu também me empoderei de fato escolher onde eu quero pôr o meu dinheiro e qual profissional que vai me atender. Que antigamente eu não tinha muito essa visão, eu achava que a gente deusa muito, né? Os médicos, não, tá ali aquele médico vai ser o Deus na Terra, e não é, são humanos, são pessoas que têm Sim. preconceito, são pessoas que não dão conta de lidar com determinadas demandas, mas é algo que eu ainda vou avaliar, assim, mas eu não deixaria de ir no gineco. Mas eu tive uma experiência boa quando eu fui fazer o último transvaginal, eu fui numa clínica que eu gosto muito, que minha mãe me indicou no Lab Sul. E aí lá, a moça que me atendeu, então não é a minha gineco clínica, mas era a gineco que fazia os exames. E, velho, eu não falei nada, eu tava ainda com o nome de registro e tudo mais. E ela foi sensível. E ela perguntou pra mim assim: você já tá hormonizando? Achei muito fofo, me senti tão acolhida. Ela já tá hormonizando? Eu Sim. falei: não, mas eu tenho vontade. Aí ela foi e falou assim: olha, é bacana, antes de você pensar, você tem. Aí ela foi me explicar: você tem ovário policístico, se você quiser engravidar ou né, gestar de alguma outra forma, seria legal você tentar congelar os óvulos antes. Então, ela começou a me dar dicas que eu imaginava que eu nunca ia ter. E aí, isso faz diferença, né? No profissional da saúde. Nossa. Você até pego de surpresa, né? Você fica, nossa, mas poxa, tá me acolhendo. Você já chega lá super preparado, assim, armado para lidar com o constrangimento, né? Então isso surpreende de uma forma muito positiva. Fico feliz por você. Fiquei muito feliz. E, Léo, me diz agora assim, eu sei que a gente falou bastante da não neura, de ficar acompanhando demais essas pessoas para a gente não ficar se comparando, mas você tem dicas de ou Instagrams, ou filmes, ou livros, ou alguma coisa que seja gostoso da pessoa que está começando a transicionar para poder ler, para poder se conectar ali com algum conteúdo que seja saudável para essa pessoa, porque eu entendo, não consumir toda hora como uma obrigação não é legal, mas ao mesmo tempo também não consumir nada, você fica meio que sem referência, né? Que tipo de Sim. referência você acha legal para indicar para galera? Olha, na época, alguns vídeos assim do YouTube me ajudaram bastante, porque a pessoa explicando, né?
é mais fácil de você entender o processo. Então, eu acompanhei muito o Transdiário na época, o que é o Luca, né? Acho que ele mudou o user dele, eu acho que é o Luca Scarpelli agora. Mas enfim, o Transdiário, o Jonas Maria também são duas pessoas super legais, assim, que falam super bem, explicam todo o processo e também não tem aquele embelezamento, sabe? Aquela coisa assim, você tem que ser, esse é o ideal, não tem muito isso. E tem um livro também que eu li, só que eu não consegui encontrar o nome dele. É do. Ai, eu esqueci o nome dele, cara. É um cara que ele já até faleceu, mas assim, Do ele João foi Neves? um do. Isso! É dele e tem mais outras 3 ou 4 histórias. É um livro muito legal. Depois eu vou procurar o nome, eu te falo e você divulga. Tá. E tem também um documentário que é super antigo, mas eu acho que ele é muito bom, assim, ele fala muito, assim, um pouco da questão... É porque eu sou o cara do documentário, sacou? Eu não assisto Adoro. muito série, eu gosto muito de documentário. Então, as referências que eu tenho são mais assim, tenho... acho que é Paris Está em Chamas, o nome em português, mas é Paris is Burning, que é bem antigo, mas fala um pouco, assim, da história, mais dos preconceitos mais da década de 80. Tem também Heartstopper, né, que tá na moda, então eu acho que é válido quem quiser assistir, tá bem alta e é muito legal. E toca nesses tópicos, assim, LGBT+, de uma forma muito natural, então eu gostei demais, né, porque geralmente é sempre mais puxado pro drama, da dificuldade e tal, então eu gostei muito disso. Deixa eu ver, tem um documentário também na Netflix chamado Transversais, é muito bonito, conta a história de várias pessoas, é muito legal de ver. Tem a história de uma mãe, da filha, falando como apoiou a transição. São histórias muito bonitas, assim, de superação. Não de superação porque você ser trans seja uma superação, não é, mas assim, de como a pessoa venceu os desafios mesmo impostos pela sociedade para se aceitar, sabe? Para se encontrar e para buscar a felicidade. Então é muito legal, é um documentário da Netflix, então quem quiser assistir. E tem um que a Luísa até comentou, que é Feel Good, né? Tem na Netflix também, se eu não me engano, e uma das personagens, ela. Na série eu não sei muito bem, mas acho que ele é não binário, assim. Na série também, no final, vai entrando muito nesse tópico. Então é uma série muito massa, muito legal mesmo. E eu acho que. E tem também da Caitlyn Jenner, que eu já tinha comentado, muita gente não curte. Mas tem um episódio de uma série da Netflix chamada Untold, e ela fala um pouco disso, eu achava que todo mundo ia ter que morrer para eu poder ser quem eu sou e tal. Então conta um pouco dessa história, assim, do caminho que leva a pessoa e como desde sempre a pessoa já vai tendo sinais, assim, dentro de si que não se identifica, mas vai tentando, sabe? Então eu achei muito interessante esse documentário também. Legal. Depois eu pedi pra você me mandar por escrito no WhatsApp, que aí eu faço os postzinhos. E aí falando de Feel Good, eu gostei, mas também é aquele tipo de seriado que traz a problemática da pessoa trans que é drogada, né? Enfim, eu tenho as minhas críticas, eu já fiz Eu também. eu já escrevi um texto sobre esse seriado, sobre Heartstopper também, lá no blog em séries. E um outro que eu tava lembrando que eu acho que é pesado, mas é muito significativo, é Tomboy. Você já assistiu? Tomboy, não, mas você já me Não. falou. Você Tá, já me vamos falou, assistir eu tenho que junto. assistir. Vamos assistir junto. Porque traz a problemática da criança trans, sabe? E como para ela é a descoberta e para a família. Então, a relação familiar e a criança. Quando ainda não chegou à puberdade, ainda não menstruou, então não tem aquele corpo tido como feminino. Nossa, eu chorei muito, mexeu muito comigo. E tem uma série que eu gostei muito que chama Anne Mais, que é ANNE mais. E é uma pessoa trans não binária também. E é legal porque mostra uma cena de sexo onde tem pecker e onde a pessoa já fez a mastec. Então você se identifica muito, fala de pronome e com uma naturalidade, fala de relacionamento não monogâmico. Então, assim, me identifiquei muito. É uma série que eu indico muito também. Mas depois você me passa que eu vou fazer os postzinhos. Você Tá. quer falar mais alguma coisa que eu não perguntei, que você acha importante falar para as pessoas ou que você gostaria de trazer? Olha, não, assim, você conduziu muito bem, mas a única coisa que eu queria falar é que, assim, para quem está passando por esse processo, por mais que às vezes a gente passe por algumas dificuldades de preconceito e, assim, dureza na família, sempre busque ter alguma pessoa que seja sua rede de apoio, sabe?
a gente tem muito isso de, tem que ser a família. Não tem que ser a família. Isso. Pode ser um amigo, pode ser um primo, pode ser qualquer pessoa, uma avó, um tio ou melhor amigo mesmo, namorado, afeto, enfim, qualquer pessoa que possa ser sua rede de apoio, porque às vezes a gente precisa ter alguém que pra gente segurar na mão, sabe? A gente já vive assim numa sociedade que coloca a gente tanto assim na marginalidade assim da sociedade, sabe? Você não tá dentro. Então, é bom sentir que você tem alguém ali por você, porque você não tem que passar por isso sozinho, não merece passar por isso sozinho. Então, sempre busque ter alguém que possa ser sua rede de apoio. Isso é muito importante. E lembrando, não precisa ser família, tá? Não precisa. Nossa, perfeito. A gente tem aquela sensação de que família é papa toda obra, e às vezes não, velho, né? Eles são também seres humanos que têm as suas limitações, têm suas dificuldades, seus preconceitos, suas limitações intelectuais ou até emocionais. E aí eu queria muito te agradecer, não só por ter vindo, mas você sabe que eu já te considero muito. Você é minha rede de apoio também. Então é muito gostosa essa troca que a gente faz. E vamos depois ver se a gente faz mais. A gente vem pra cá, faz mais bate-papo. Foi tranquilo? Passou a ansiedade? Gostou? Passou. Não, tô de boa, não morri, né? Tô bem, tô vivo, então tá tudo Que certo. bom. Então tá bom. Mas muito E Léo, eu acho muito obrigado, viu? engraçado. Eu acho muito engraçado porque geralmente eu trago muitas pessoas de primeira viagem, de live, assim. Parece que eu gosto de tirar a virgindade da live da galera, sabe? Sim, É algo prazeroso pra mim, sim. eu gosto. Então tá bom, ó, um Mas beijo. você lida muito bem, viu? Muito obrigado pelo convite. Foi Você ótimo. também é muito importante para mim e a gente tá junto aí, você sabe. Somos nossas redes de apoio e sempre que precisar. Beleza. Então tá bom, um beijo pra você, bom domingo. Beijo, Valeu, galera, que tava obrigado. aqui. Tchau. Tchau.